Boa noite. Vamos aqui então retornando com a questão 26 e seguintes da FCC sobre a nossa 842992. Passando aqui direto para a lousa, uma questão de 2005 da prova de analista judiciário área administrativa TRT 11ª região. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e, notadamente, a frustrar a licitude de concurso público e ordenar a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Então vejam só aqui, para orientar nós na questão, todas as alternativas trazem duas condutas caracterizadas como de improbidade administrativa. Nós temos que achar aquela que traz as duas condutas, respectivamente, correspondendo a atos de improbidade atentatório aos princípios da administração. Então, vamos aqui uma por uma, vou ler de novo a alternativa A. Frustrar a licitude de concurso público, de fato. É ato de improbidade violador de princípio administrativo, artigo 11, inciso 5. E ordenar a realização de despesas não autorizadas em lei e regulamento. Não. Aqui eu tenho ato de improbidade causador de dano ao erário, previsto aqui no artigo 10, não é inciso 5, é inciso 9. Alternativa B. Facilitar a permuta de bem por preço superior ao de mercado. Esse é um ato de improbidade causador de dano ao erário. Seguindo, e praticar ato visando a fim proibido em lei. Aqui, de fato, eu tenho ato de improbidade violador de princípio administrativo. Seguindo, alternativa C. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, artigo 11, 2, e negar publicidade a atos oficiais, artigo 11, 4. Então, aqui está a alternativa correta da questão. Vamos aqui para as outras duas. Agir negligentemente na arrecadação de tributos e rendas. Não. Isso aqui é ato de improbidade causador de dano erário, nos termos do artigo 10, inciso 10. Seguindo, revelar fato de que tem ciência em razão de suas atribuições, aqui sim. Ato de improbidade previsto no artigo 11, inciso 3, da 8429. E deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Artigo 11, inciso 6. Ato de improbidade que viola o princípio administrativo. Seguindo, dispensar o processo licitatório indevidamente. Não. Ato de improbidade causador de dano ao erário. Seguimos, próxima questão, questão do número 27. Analista judiciário, área judiciária, TRT 11ª região, 2005. Tércio, agente político, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, poderá ser condenado, dentre outras cominações, ao ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, se concorrer a essa circunstância, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, em decorrência dos seguintes atos de improbidade administrativa. Vamos lá. Alternativa A. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, mesmo que indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Vamos voltar aqui para ninguém se perder. Olhem só. Ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se ocorrer essa circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Isso aqui é o quê, pessoal? São as penalidades passíveis de aplicação ao ato de improbidade que causa dano erário. Então, a alternativa correta vai ser que traz um ato dessa espécie. No caso aqui da alternativa A,
Eu tenho ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Não é a resposta correta da questão. B. Revelar fato ou circunstância que tem ciência em razão das atribuições do cargo e que deva permanecer em segredo. É um ato de improbidade que viola o princípio administrativo. C. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Isso é um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. D. Permitir que chegue ao conhecimento de terceiros, antes da respectiva divulgação oficial, teor nem medida econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Ato de improbidade que viola o princípio administrativo. Alternativa E. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea, de fato. Essa alternativa E é correta. O ato aqui sim é causador de dano erário nos termos do artigo 10.6 da 8429. Seguindo, questão de número 28, só deixa eu anotar, mudar esse 8 aqui ao B. E vamos lá. Procurador TCE Maranhão 2005. A sanção de suspensão dos direitos políticos é aplicável aos atos de improbidade administrativa que a. Importam enriquecimento ilícito apenas, b. Causam prejuízo ao erário apenas, c. Atentam contra os princípios da administração pública apenas, d. Importa enriquecimento ilícito que causam prejuízo ao erário apenas, e. Importa enriquecimento ilícito que causa prejuízo ao erário ou que atenta contra os princípios da administração. Barbada, né, pessoal? A pena de suspensão dos direitos políticos é passível de aplicação a qualquer espécie de ato de improbidade. Questão 28, seguimos aqui. Questão 29. Desculpem. Vamos lá. Analista judiciário, área administrativa, TRE, Amapá 2006. Com relação à lei de improbidade administrativa, Lei 842992, é certo que a autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo com prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Está correto? Está quase correto. Porque o afastamento preventivo ocorre sem prejuízo da remuneração. É uma medida de caráter cautelar, não punitivo. B. Constitui apenas infração administrativa a representação por ato de improbidade contra agente público quando o autor da denúncia o sabe inocente. Não. Nós sabemos que constitui crime essa denúncia fraudulenta. Alternativa C. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos se efetivam com a publicação da sentença condenatória, independentemente do efetivo trânsito em julgado. Errado, né, pessoal? Nós sabemos que essas duas penalidades só são efetivadas após o trânsito em julgado da decisão condenatória. Alternativa D. A aplicação das sanções nela previstas independem da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Perfeito. Aqui está a alternativa correta. Opa. Ups. Artigo 21, inciso 2 da 842992. E qual o erro da alternativa E? As ações destinadas a levar efeito às sanções penais. Aqui já parou, porque nós sabemos que a Lei 842992 não estabelece nenhuma sanção de natureza penal. Seguimos, questão de número 30. Analista judiciário, área judiciária TRE, Amapá 2006. Dentre outros, não constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, ficando responsável pelo ato sujeito às combinações legais específicas, assim como sanções penais, civis, administrativas, quando a. Praticar ato
visando a fim diverso previsto na regra de competência. B. Negar publicidade a atos oficiais. C. Frustrar a licitude de concurso público. D. Retardar ou deixar de praticar em qualquer hipótese ato de ofício. E. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Vejam bem, pessoal, a conduta descrita na A, na B, na C e na E. Todas essas condutas se enquadram como ato de improbidade que violam princípios da administração. E a letra D, que é a resposta correta, se enquadra como o quê? Olha o que nos diz a respeito o artigo 11, inciso 2. Ele entende com o ato de improbidade retardar, estou lendo o dispositivo, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Então não é, ao contrário do que diz a D, em qualquer hipótese. Aqui eu não tenho configurado, portanto, um ato de improbidade administrativa. Seguimos aqui, 31, Procurador, Ministério Público, Tribunal de Contas do Amazonas, 2006. No decorrer do procedimento administrativo que tenha por objetivo a apuração de ato caracterizado como de improbidade administrativa. A. Vamos procurar a alternativa correta. Poderá a comissão processante decretar desde logo o sequestro dos bens dos acusados como garantia de eventual condenação. Não. É bem claro que o 16 caput, a comissão processante vai fazer o quê? Ela, se verificar que há fundados indícios de responsabilidade, ela deverá representar ao Ministério Público ou à Procuradoria do órgão para que esses proponham ao juiz competente o sequestro dos bens dos envolvidos. Jamais ela mesma, uma autoridade da esfera administrativa, uma comissão com competência administrativa, pode determinar sequestro de bens. E isso é uma medida de aplicação possível apenas na esfera jurisdicional. Alternativa B. Deverá haver necessária intervenção do Ministério Público e do Tribunal de Contas, sob pena de nulidade. Veja bem, nós estamos falando do procedimento administrativo. E no procedimento administrativo, artigo 15 caput, não é obrigatória a participação nem do MP, nem do Tribunal de Contas. O que é obrigatório é a comunicação da comissão do processo administrativo disciplinar quando houver fundados indícios de responsabilidade. A partir dessa comunicação, o Ministério Público e os Tribunais de Contas, se assim entenderem conveniente, podem indicar alguém na condição de representante junto ao processo administrativo disciplinar. Seguindo aqui, a alternativa C. Deverá ser dada ciência do procedimento ao Ministério Público apenas nos casos em que a improbidade importar enriquecimento ilícito. Não. Quando a improbidade importar enriquecimento ilícito ou ser causadora de dano ao erário. D. O sequestro dos bens dos acusados somente poderá ser efetuado se houver fundada suspeita de responsabilidade, por decisão judicial. Perfeito. Essa é a alternativa correta da questão. O sequestro dos bens é uma medida judicial passível de decretação apenas se houver fundada suspeita de responsabilidade. Fechando aqui, vamos ver o erro daí. Pode ser dispensado o oitivo dos acusados e a apresentação de defesa sempre que o sigilo das apurações assim justificar. De modo nenhum, né, pessoal? O contraditório para a defesa devem, sob pena de nulidade, incidir de forma plena, tanto no processo judicial como no processo administrativo, que eu lembro aqui. É o contexto dessa questão. Vamos aqui, questão da número 32. Procurador de Roraima, 2006. A prática de ato de improbidade administrativa pode gerar a. O dever de ressarcimento ao poder público pelos prejuízos causados, desde que não tenha sido cometido ilícito penal, pois este, pela gravidade, absorve o ilícito civil. Uma grande besteira, né, pessoal? São 13 instâncias distintas de responsabilização: administrativa, penal e civil. 32. A suspensão dos direitos políticos e a indisponibilidade dos bens garantido ao titular do mandato eletivo em curso que o conclua somente apenas após o que,
poderá ser iniciado o processo para apuração das infrações. Pessoal, sem fundamento nenhum. Até deixa eu puxar aqui. É a Constituição Federal, no artigo 552, que nos diz o seguinte, ó. Perderá o mandato deputado ou senador que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Deixa eu prosseguir, estou lendo aqui dispositivos da Constituição. Olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 55. Nos casos previstos em incisos 3 a 4, deixa eu arrumar aqui, e esse caso aqui não é previsto não no inciso 2, ou seja, é previsto aqui no inciso 4. Então, no caso objeto da alternativa, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada para a defesa. Então, uma vez condenado por decisão transitada em julgado, um membro do Poder Legislativo, um detentor de mandato eletivo, essa decisão judicial obrigatoriamente levará à perda do cargo. Por quê? Porque nos termos aqui do parágrafo 3º, nesse caso, a perda do cargo simplesmente será declarada pela mesa da casa respectiva, ou seja, não há nenhum espaço aqui para juízo de conveniência ou oportunidade. Frisando de novo, uma vez declarado, uma vez condenado por decisão definitiva, a pena que inclua a suspensão de direitos políticos, o parlamentar perderá o seu mandato eletivo, perderá o cargo de membro do Poder Legislativo. Seguindo aqui, então, questão 32, ainda, alternativa C. A responsabilidade civil de titular de mandato eletivo pelos atos praticados por seus subordinados na esteira da responsabilidade de empregador por atos de seus empregados. Pessoal, sem pé nem cabeça, que isso aqui é uma questão de prova de procurador. Essa responsabilidade, em certos casos, do empregador por atos praticados por seus empregados no exercício do emprego é objetiva. E aqui, se tratando de improbidade, a responsabilidade sempre é do tipo subjetiva. Alternativa D, sanção independente das instâncias administrativa, civil, criminal, sem prejuízo da sanção específica pela prática do ato. Perfeito. Essa alternativa se conforma perfeitamente ao artigo 12, caput da 842992. Nós vamos ver aqui, fechando a alternativa E. O dever de ressarcir o erário pelos danos cometidos, desde que não se trate de servidor público. Esse que somente poderá ser processado por ilícito penal e administrativo. Sem fundamento nenhum, né, pessoal? Ilícito penal, administrativo e ainda ilícito de natureza civil. Seguimos aqui, questão 33. AFTM São Paulo, 2007. A aplicação de uma sanção por ato de improbidade administrativa. A. Resta prejudicada somente ante aplicação da sanção penal pelo mesmo ato. B. Resta prejudicada somente ante aplicação da sanção civil pelo mesmo ato. C. Resta prejudicada somente ante aplicação da sanção administrativa pelo mesmo ato. D. Resta prejudicada ante aplicação da sanção penal, civil ou administrativa pelo mesmo ato. E E. Aplica-se independentemente das sanções penais, civis e administrativas pelo mesmo ato. Perfeito, pessoal. A alternativa E, mais uma vez, com base no artigo 12, caput é a alternativa correta da questão 33. A sanção por improbidade, as sanções por ato de improbidade administrativas são passíveis de aplicação de forma independente de eventuais sanções penais, civis e administrativas. Seguimos aqui, questão 34. Analista Judiciária Administrativa TRE Paraíba 2007. Tendo em vista o que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa em relação à responsabilização do agente público que praticou o ato de improbidade, considere. 1. Aquele que retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício estará sujeito, entre outras cominações,
a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. Correta a primeira afirmativa. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício é ato de improbidade violador de princípio administrativo. Logo, dentre outras combinações, o autor está sujeito à perda da função pública e à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos. 2. Aquele que revelar teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço da mercadoria antes da respectiva divulgação oficial estará sujeito, dentre outras combinações, ao pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor da remuneração percebida por ele e proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 10 anos. Totalmente errado, né, pessoal? Essa conduta descrita também é um ato de improbidade violador de princípio administrativo. Artigo 11, inciso 7. E a multa, no caso, é de até 100 vezes o valor da remuneração, mas o impedimento de contratar é por prazo inferior ao que descrito. Não são 10 anos, são 3 anos. Item 3. Aquele que causar lesão ao erário, ainda que culposamente, permitindo a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado, estará sujeito, entre outras combinações, à perda da função pública e à suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Efetivamente, pessoal, o item 3 está correto. Aquele que causa lesão ao erário, ainda que por culpa, permitindo aquisição, permuta, locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado, pratica o quê? Um ato de improbidade causador de dano ao erário previsto aqui no artigo 10, inciso 8º da Lei de Improbidade. Logo, entre outras combinações, ele está sujeito à perda da função pública e à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 a 8 anos. E fechando aqui, item 4, aquele que perceber vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública de qualquer natureza estará sujeito, entre outras combinações, que ato é esse? É um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito previsto no artigo 9º, inciso 9º da lei. Seguindo aqui, estará sujeito, entre outras combinações, à suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, não, de 8 a 10 anos, e pagamento de multa civil de até, não 2, mas 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Portanto, temos corretas as afirmações 1, deixa eu colocar aqui, e 3. Logo, é correto que consta apenas em alternativa A. Seguindo, questão 35. Analista judiciário, área administrativa, TRT, 23ª Região 2007. O agente público comete ato de improbidade administrativa consistente em perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza, estará, dentre outras, sujeito às seguintes combinações. Vejam só, essa conduta, o agente público que comete ato de improbidade administrativa, consistente em perceber vantagem econômica. Aqui eu fecho o olho. Essa expressão indica o ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Pois bem, indo diretamente aqui, nós temos, olhem só a alternativa E, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente a patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos e proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 10 anos. Perfeito. A alternativa se conforma à perfeição ao artigo 12.1, que estabelece a sanção no caso de ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Questão de número 36. O prazo prescricional para as ações que visam aplicar sanções da 842992, Lei de Improbidade Administrativa, ao agente público que exerce função de confiança é: alternativa A, de até 3 anos,
após o término do exercício da função de confiança. B. De até 3 anos, contados a partir da data do ato de improbidade. C. De até 5 anos, contados a partir da data do ato de improbidade. D. De até 5 anos após o término do exercício da função de confiança. E. Imprescritível em razão do interesse público. Sabemos, né, pessoal, pelo disposto aqui, no artigo 23, inciso 1, que, se tratando de detentor de mandato, cargo em comissão ou exercente de função de confiança, o prazo prescricional é de 5 anos, iniciando-se seu transcurso com o término do exercício da função pública. Logo, correta a alternativa D. Seguindo, questão de número 37. Secretário de Diligências, Ministério Público, Rio Grande do Sul, 2008. Nos termos da lei, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito. A. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Vamos aqui uma por uma. Alternativa A traz um ato de improbidade que importa em ofensa aos princípios administrativos. Artigo 11.6. B. Permitir ou facilitar aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Esse é um ato de improbidade não ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, mas um ato de improbidade causador de dano ao erário. Artigo 10, inciso 5. C. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Da mesma forma, ato de improbidade causador de dano ao erário. Artigo 10, inciso 6º. Alternativa D. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Ato de improbidade violador de princípio administrativo. Ora, então sobrou só a alternativa E. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza é, de fato, um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Artigo 9º, inciso 9º, da Lei 8429. Pois bem, seguindo aqui, questão da número 38, também assistente de Promotoria de Justiça, Ministério Público do Rio Grande do Sul, 2008. Mesmo concurso ou outro cargo. No que se refere aos atos de improbidade administrativa, é correto afirmar: A. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício não configura ato de improbidade administrativa. É ato de improbidade que viola o princípio administrativo. B. Para a caracterização de qualquer ato de improbidade administrativa, é indispensável que tenha havido dano ao patrimônio público. Não. Para não complicar a nossa vida, a gente deve considerar, genericamente falando, que é indispensável a existência de dano ao patrimônio público nos atos previstos no artigo 10, os atos de improbidade causadores de dano ao erário. Mas lembro vocês aqui do curso propriamente da lei, que algumas situações descritas nos incisos no artigo 10 é dispensável e efetivo dano material ao patrimônio público. Então temos que saber isso aí, mas temos que saber que esse tipo de afirmação genérica é considerada correta pelas bancas. Vamos seguir aqui. Alternativa C. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não está sujeito às combinações da lei de improbidade. Errado, né, pessoal? Está sujeito à responsabilidade civil no limite do patrimônio transferido. D. As condutas descritas na Lei 842992 como caracterizadoras de improbidade administrativa têm caráter meramente exemplificativo. Perfeito. Lembra que a gente destacou quando da apresentação da lei, porque as condutas constantes nos incisos do artigo 9º, 10 e 11 efetivamente representam um elenco de caráter tão só exemplificativo, ou seja, uma conduta pode não estar prevista nesses incisos e ainda assim
se enquadrar como de improbidade administrativa se adequar aos conceitos constantes nos capotes do artigo 9º, 10 e 11. E vamos aqui para a alternativa E. Na aplicação das penalidades previstas na lei de improbidade, o juiz deve levar em conta as sanções penais e administrativas previstas na legislação específica. Não. As sanções estão previstas na própria lei de improbidade. Tranquilo, pessoal. Paramos por aqui. Na próxima aula, prosseguimos e fechamos as questões da FCC sobre a Lei 842992.